E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Hélio e na aula de hoje vamos falar sobre funções, especificamente funções definidas pelo usuário, conhecida como UDF, de User Defined Functions. Uma forma de estender uma nova funcionalidade sua de forma nativa no MySQL. Pedaço de código nomeado, armazenado no banco de dados, faz alguma tarefa específica e pode ser chamado pelo nome definido quantas vezes precisarmos. Geralmente, criamos uma função para fazer uma tarefa, um conjunto de código que precisaríamos fazer diversas vezes. Assim, com a função, evitamos a repetição do código. Por exemplo, calcular idade, total de valores, buscar e validar algum dado e assim por diante. E para isso, pessoal, vamos utilizar esse script aqui, que vocês estão vendo aqui na tela, no qual o link desse script, como sempre, deixarei aqui na descrição do vídeo. A sintaxe de uma função é essa aqui, pessoal. Create function, o nome da função, os parâmetros opcionais, o retorno e o nosso código. Vamos fazer um exemplo simples para entender a sintaxe básica de uma função. Começamos alterando o símbolo do delimitador, que define o final da função. Por padrão, ele é ponto e vírgula. Alteramos para qualquer outra representação, somente para diferenciar do símbolo que define o final de cada comando, e assim ficando mais claro. Create function. O nome da função, vou colocar aqui olá. Os parâmetros que são opcionais. Por enquanto não vou definir nenhum parâmetro. Returne o tipo de dado que será retornado. Eu vou definir aqui, pessoal, varchar de 150. E aqui eu vou colocar deterministic. O que seria isso? Ela define se a função vai ser deterministic ou não. Uma função determinística é quando, conforme o parâmetro, sempre gera o mesmo resultado. Por exemplo, eu vou fazer aqui, select, eu vou chamar a função concat. Eu vou concatenar o nome, uma string de separação, e eu vou concatenar o ativo, certo? From pessoa. Ctrl Enter. Olha lá, pessoal. Paula tracinho S, Raul tracinho S, Regiane tracinho N. Se eu manter o mesmo parâmetro, Ctrl Enter, ele gera o mesmo resultado. Então, concat é uma função determinística. Agora, veja, por exemplo, uma função que calcula a idade ou que tenha relação à data. Select Null. Aí, conforme o dia, mesmo que você mantenha o parâmetro, ele pode gerar um resultado diferente. Então, uma função relacionada à data seria um exemplo de uma função não determinística. Agora, vamos fechar o resultado e continuar com a nossa função. Begin para iniciar o nosso bloco de comandos. E aqui dentro nós colocamos toda a nossa programação. End, para finalizar o nosso bloco de comandos, e aqui eu preciso informar que é o final da função. Como que eu faço isso? Através do delimitador que definimos aqui, barra, barra. Se eu tivesse colocado aqui interrogação, interrogação, aqui seria interrogação, interrogação, certo? Eu vou voltar como estava antes, que eu acho mais bonitinho. E feito isso, eu retorno o meu delimitador da forma como estava antes, ponto vírgula. E aqui na programação eu simplesmente vou retornar olá, pessoal. Ponto vírgula. Para criar essa função, Ctrl Enter, está criado. E agora vamos testar. Select olá, ponto vírgula. Ctrl Enter para executar somente o comando onde está o cursor. E está aqui o resultado. Olá, pessoal. E está aqui a nossa função olá, sem parâmetro e com retorno. Lembrando que em banco de dados, uma função sempre terá um retorno, certo? E agora, pessoal, vamos aprender a utilizar parâmetros. Como que a gente faz isso? Aqui dentro do Paredes, nós definimos quantos parâmetros forem necessários.
Então, vou colocar aqui nome, varchar, eu vou colocar de 100 caracteres. Caso eu precisasse de mais outro parâmetro, bastaria eu colocar aqui vírgula e ir definindo os outros parâmetros, certo? E agora que eu tenho o nome aqui, em vez de olá pessoal, eu vou fazer olá mais o nome que foi passado. Então eu preciso concatenar. Concat, olá e o nome. Só que é o seguinte, pessoal, se eu tentar criar aqui, ó, Ctrl Enter, ele gera um erro falando que essa função já existe. E na função eu não tenho a opção OR replace, tá? Na função não existe isso. Ó, ele já gera um erro. Então eu preciso, antes de criar, eliminar essa função. Como que eu faço isso? Drop function if exists. Olá. Ctrl Enter. Foi eliminado. Agora sim eu consigo criar a função. Veja lá, função criada com sucesso. Só que o select olá agora precisa de um parâmetro. Então vou colocar aqui, ó, olá Roberta. Ctrl Enter. Olha que legal, pessoal. Olá Roberta. E o mais legal, pessoal, é que podemos aplicar a nossa função que acabamos de criar na tabela de exemplo pessoa, que tem o atributo nome. Então vamos lá. Podemos fazer o select nome, pronto, pessoa. Aí ele mostra aqui todos os nomes registrados. Paula, Raul, Regiane. Então podemos fazer um select olá, a nossa função aqui, que precisa de um parâmetro. Que tipo de parâmetro? Um varchar, no caso aqui o nome. Então eu vou passar como parâmetro o nosso atributo nome. Esse nome pertence à tabela pessoa. Ctrl Enter. Olha que legal, pessoal. Olá, Paula. Olá, Raul. Olá, Regiane. O que acontece? O select, como não tem condição, ele busca o nome de todos os registros. Para cada registro, para cada linha, ele chama a função olá e passa como parâmetro o nome corrente. No caso aqui, Paula. Aí ele entra na função, passa Paula e imprime aqui olá, Paula. Aí vai para o segundo registro, no caso Raul, passa com o parâmetro Raul e imprime olá, Raul. A mesma coisa com a Regiane. Podemos fazer também um olá específico para uma pessoa. Where ID igual a 1. Ctrl Enter. Olá, Paula. Podemos definir para um grupo ativo, todas as pessoas ativas, que a pessoa inativa não vai receber, né? Então, olha lá, select olá nome from pessoa, where ativo igual a sim. Olá, Paula. Olá, Raul. E tá aqui, pessoal, a nossa função olá, só que agora com parâmetro nome do tipo varchar. Lembrando que caso você precise determinar mais parâmetros, basta colocar vírgula, o nome e o tipo, certo? Pessoal, é muito comum que em funções a gente precise determinar variáveis. Como que a gente faz isso? Então você coloca aqui logo abaixo do begin, declare o nome da variável, vou colocar aqui frase e o tipo da variável, varchar, eu vou pôr aqui o tamanho de 150. Ponto, vírgula. E agora, para atribuir o valor, nós precisamos colocar aqui a palavra-chave set, frase e o valor que será atribuído. No caso, eu vou colocar aqui o olá e o nome. E aqui no return, ponto, vírgula, né? E aqui no return, eu vou retornar a frase. Vou eliminar a função. Eliminei. Vou criar de novo. Está criado. Agora, rodando select. Aqui, pessoal, o mesmo resultado, com a diferença agora que nós definimos uma variável. Agora que vimos o básico da sintaxe de uma função, vamos trabalhar com a estrutura de decisão. Deixa eu fechar aqui. O que faremos? Vamos definir a frase, aqui, olá, o nome, somente para as pessoas ativas, tá? Para isso, precisamos de mais um parâmetro. Eu vou pôr aqui ativo do tipo char tamanho 1, tá?
Ou Ed, precisa ser exatamente o nome da coluna? Não, pessoal, pode determinar o nome que vocês quiserem. Só que na medida que você determina aqui pessoa, aqui no corpo da programação, você tem que usar o nome que você definiu. No caso, pessoa, tá? Então tá nome, eu coloco nome. Você colocou pessoa, você coloca pessoa aqui, certo? Então, definindo aqui mais um parâmetro, dentro do begin, logo abaixo da declaração das variáveis, vamos definir a nossa estrutura de decisão. If, aí na medida que você coloca o if, já coloca aqui end if, assim você não esquece. Aí a condição lógica, não coloque parênteses, tá? Ativo igual a sim, somente um igual, certo? Então, then, aí aqui, se tiver mais que um comando, precisa do bloco de comandos. Eu já vou colocar aqui a sintaxe completa, certo? Como que a gente faz o bloco de comandos? Begin, end. Feito isso, aqui dentro eu defino a frase, tá? Então temos aqui a nossa função olá, que começa aqui, termina aqui. Ela tem dois parâmetros, nome do tipo varchar, ativo do tipo char. Retorna um varchar de 150, tá? Declaramos uma variável. Temos aqui a estrutura de decisão que começa aqui, termina aqui, tá? Aí, caso a condição lógica for verdadeira, temos aqui o bloco da condição lógica verdadeira, que começa aqui e termina aqui. O que ela faz? Determina a frase. E, por fim, ela retorna a frase, tá? Então, vamos eliminar a função antiga. Vamos determinar essa nossa agora. Deu tudo certinho. E agora vamos executar. Não precisamos mais do filtro, só que agora o olá precisa de dois parâmetros, além do nome, se a pessoa é ativa, tá? Ctrl Enter. Olha que legal o resultado, pessoal. Olá, Paula. Olá, Raul. Aqui está null, por quê? Porque a pessoa é inativa. Para não aparecer null aqui, pessoal, podemos definir uma informação. Para isso, colocamos aqui o bloco do else. O bloco de comandos do else, caso só tenha um único comando, não precisa, mas não custa definir aqui, certo? Aí vamos definir a frase set, frase igual concat nome está inativo, certo? Agora temos aqui o if, se a condição for verdadeira, executa este bloco de comandos. Caso a condição for falsa, ele executa aqui este bloco de comandos. Vamos apagar aqui a função antiga, Ctrl Enter. Vamos criar esta. E agora vamos rodar o select. Selecionei aqui, Ctrl Enter. Olha que legal, pessoal. Olá, Paula, porque ela está ativa. Olá, Raul, porque Raul é ativo. E Regiane está inativo. Só que aqui ficou esquisito, mas vou colocar aqui um A, uma gambiarrazinha, né? Ctrl Enter, eliminei, criei de novo, rodei. Ó, Regiane está inativa ou inativa, certo? E agora, pessoal, vamos dar aquela complicada básica no final da aula, senão vocês não terão que estudar, certo? Vamos lá. Vamos determinar mais um parâmetro. Eu vou colocar aqui a opção do tipo int. Então, aqui, se a opção for número 1, ao invés de colocar olá, vou colocar aqui bom dia. Se a opção número 2, boa tarde. A opção número 3, boa noite. Qualquer outra opção, eu informo aqui que a opção está errada. Tudo isso se, somente se, a pessoa for ativa. Isso vai ser legal, que aprenderemos a trabalhar com if aninhado, um if dentro do outro, e um if com 3 opções, porque essa só tinha 2 opções. Então, só trabalhamos com if e com else, certo? Então, vamos lá. Não é difícil, hein, pessoal? É só prestar atenção. Então, veja bem. Se a opção... essa opção só vai ser aplicada se a pessoa for ativa, certo? Então, vamos trabalhar exatamente aqui dentro, tá? Então, if opção for igual a 1. Então, o que eu faço?
Aí eu coloco begin, end. O que eu quero fazer se a opção for 1? Eu quero informar frase concat. Eu quero informar bom dia, mais o nome da pessoa. Certo? Isso tudo somente se a pessoa for ativa, tá? Então, else. Agora aqui é o diferencial do que nós fizemos anteriormente. Aqui temos mais que duas opções. Então, ao invés do else, colocamos aqui else if. Se a opção for igual a 2, então, begin. Precisa pôr begin end? Neste caso, não, pessoal, que só tem um comando. Mas já estou ensinando a sintaxe completa, tá? Frase igual concat, boa tarde, mais o nome da pessoa. Certo? Já esquecemos de colocar o end if, vou colocar aqui antes que eu esqueça. Então, o if começa aqui, termina aqui, né? Então, mais um else if, opção é igual a 3. Então, begin, end. O que eu quero na opção 3, set frase igual concat, boa noite, mais o nome. E por fim, else if. Else if não, só else, né? Se for qualquer outra opção, begin, end, o que eu quero? Set frase igual opção errada. Tá? Então vamos lá. Temos o if externo aqui, verificando se a pessoa é ativa ou não. Se for inativa, ela já vem aqui, ó. A pessoa está inativa e já retorna a frase. Se a pessoa for ativa, temos aqui um outro if. Se a opção for 1, bom dia. Se a opção for 2, então utilizamos aqui o else if, boa tarde. Else if for 3, boa noite. Caso seja qualquer outra opção, opção errada, tá? Então vamos eliminar a função antiga, selecionei aqui o comando, Ctrl Enter, criei de novo, Ctrl Enter, e vamos selecionar, só que agora precisa de mais um parâmetro. Eu quero dar bom dia para todo mundo. Ctrl Enter, bom dia Paula, bom dia Raul, Regiane está inativa. Legal, né, pessoal? Vamos dar boa tarde. Olha lá, boa tarde Paula e Raul, e Regiane está inativa. A opção 3 vai ser boa noite. Então é isso, pessoal. Vimos a sintaxe básica de uma função e da estrutura de decisão em MySQL. Espero que tenham gostado. Reveja a aula com calma e quantas vezes forem necessário. E pratique bastante. Pessoal, para mim é muito importante que vocês comentem aqui com sugestões, dificuldades e dúvidas, de forma que eu possa tentar ajudá-los. Ou mesmo se conseguir te explicar direitinho para ver se estão no rumo correto. Então, se puder, comente aqui. Até a próxima aula.